Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos neste domingo e no domingo de hoje o Senhor conta para nós a parábola do semeador. O semeador que saiu a semear e, semeando, parte das sementes caiu na beira do caminho, onde vieram as aves e comeram aquela semente, e aquela semente não pôde germinar. Parte das sementes caiu sobre a pedra e não puderam crescer, pois não tiveram raízes suficientes. Outra parte das sementes caíram em um local onde cresceram juntamente com os espinhos. E os espinhos sufocaram aquelas sementes, não deixando que ela germinasse. Porém, finalmente, parte das sementes caiu em terra boa, em terra fértil, e deu fruto até 100 vezes. E depois, quando o Senhor é perguntado pelos seus discípulos e apóstolos qual o significado daquela parábola, o Senhor nos diz que a semente é a palavra de Deus. E quando o Senhor fala que a semente é a palavra de Deus, não estamos falando simplesmente da Bíblia, da Sagrada Escritura, mas a palavra de Deus aqui é o próprio Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, que é o Verbo, a palavra, o Logos encarnado, que encarnou para a nossa salvação. Então, é o próprio Senhor a semente. Nisso nós vemos, quando em outra passagem do Evangelho também, o Senhor Jesus Cristo diz, se comparando à semente de mostarda, que quando cai na terra precisa morrer para que ela possa dar fruto, também prefigurando o seu sacrifício no Santo Madeiro. Pois bem, esta semente, esta palavra, não é apenas a Sagrada Escritura que lemos e temos na igreja, mas é o próprio Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Geralmente, de maneira generalista, nós costumamos enxergar esses 4 tipos de terra que o Senhor menciona no Evangelho: aquela terra rasa da beira do caminho, as pedras, a terra rica em espinhos e a terra fértil. Geralmente, nós olhamos para esses 4 tipos de terra como 4 tipos de pessoas diferentes, como explica o próprio Senhor no Evangelho. Porém, nós também devemos entender que todos nós, cada um de nós, ao longo de nossas vidas, vamos variando em nós mesmos o tipo de terra que nós somos. Ora, a palavra, o Verbo, o Senhor Jesus Cristo, que é semeado em nós através da sua igreja, do seu corpo santíssimo, ele chega a nós, porém, ora, somos terra fértil, que acolhe e que produz frutos. Ora, somos terra rasa e cheia de pedras. Ora, somos cheios de espinhos. Ora, somos tão rasos que os demônios vêm como as aves e recolhem aquilo que foi plantado. Isso acontece porque cada um de nós, o ser humano, somos pessoas que oscilam em sua vontade, em seu ânimo, em seu estado espiritual, em sua saúde física, espiritual, mental. Ao longo do tempo nós vamos alternando e dando uma resposta diferente a nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o caminho do verdadeiro cristianismo significa que nós devemos buscar
estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, receber a sua graça e lutar pela nossa salvação em todos os momentos da nossa vida. Existe uma música que até já foi famosa aqui pelo Brasil, que dizia o seguinte: que é que adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Embora este tipo de música, este tipo de ensinamento, ele fale contra a hipocrisia dos falsos religiosos, daqueles que se comportam como os fariseus da época de Cristo, mas também existe uma certa pregação contra o arrependimento. É como se que aquelas pessoas que viveram uma vida de pecados, aquelas pessoas que têm dificuldades, aquelas pessoas que têm defeitos, aquelas pessoas que possuem dentro de si pedras, espinhos, é como se essas pessoas não pudessem fazer parte da igreja. Quem nunca ouviu na vida: ah, está indo para a igreja rezar agora, mas antes estava dizendo palavrão, antes estava fazendo isso ou aquilo errado. Ah, você vai na igreja, você comunga, mas você é mal-humorado, você é desbocado, você é grosso, você é isso ou você é aquilo. Muitas pessoas que, quando se arrependem dos seus pecados, quando buscam a igreja, quando buscam realizar as orações, quando buscam aproximar-se de Deus, logo vêm pessoas como as aves desta parábola, pessoas que se comportam como os próprios demônios, que ao invés de estender a mão e ajudar aquela pessoa arrependida, são aqueles os primeiros a apontar e a dizer: ah, tu vais à igreja, mas tu és pecador. Tu já é um pecador. Por que você vai à igreja? Você vai na igreja para dizer que é melhor que os outros? Você vai na igreja achando que vai mudar o que você fez? Então, esse tipo de pessoas acaba roubando do coração de muitos a semente do arrependimento que foi plantada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo da vida, dentro deste cristianismo deturpado ocidental, quantas vezes nós não aprendemos e ouvimos certos tipos de coisa como: ah, você está com raiva, não pode rezar agora. Né? Primeiro esfria a cabeça e quando estiver sem raiva no coração, então aí realmente você reze. Rezar com raiva é errado. Ah, rezar depois de ter pensado em tanta safadeza, depois de ter feito isso, feito aquilo, é errado, né? Você rezar desta forma. E desta forma, com este tipo de ensinamento, as pessoas vão sendo afastadas de Cristo, vão tendo a boa nova do arrependimento roubada de seus corações, por pessoas que acham que estão servindo a Deus com esse tipo de ensinamento. Vamos deixar bem claro: nós não devemos esperar a perfeição para que nos coloquemos diante de Deus em arrependimento. Não existe momento perfeito e momento oportuno. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre teremos algum problema. Sempre teremos alguma tentação. Sempre nós teremos algum pecado com o qual nós estaremos lutando. E se nós formos esperar o tempo favorável, o tempo perfeito, jamais nos colocaremos diante de Deus. Se estamos lutando com uma tentação, com a cabeça cheia de pensamentos ruins, aí é que nós devemos rezar. Se estamos cheios de raiva, de ira, de ódio, aí devemos dobrar os joelhos e rezar. Se temos consciência que estamos em pecado, que acabamos de errar, devemos rezar.
pois a igreja é um hospital. Como diz nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Os saudáveis não precisam de médico, mas os enfermos precisam de médico. Por isso, quando nós nos sentimos e quando nós temos consciência de que nós somos pecadores, aí sim, cada vez mais devemos buscar a misericórdia de Deus. Devemos buscar o perdão de Deus na igreja. É na igreja que nós resolvemos os nossos problemas, não é fora da igreja. Do jeito que muitas pessoas ensinam por aí, primeiro torne-se santo. Quando você for santo, aí sim, vá à igreja. Mas enquanto você for pecador, não vá à igreja, porque está errado. E este ensinamento é um ensinamento demoníaco. O que estou dizendo aqui não é que nós devemos pecar à vontade, fazer tudo o que der na telha e irmos à igreja com nenhum problema na consciência. O que eu estou dizendo aqui é que, sim, meu querido, você tem consciência de que está errado, de que pecou, que precisa da graça e da misericórdia de Deus, que precisa mudar de vida, que precisa ser uma nova criatura? Pois bem, isto vai acontecer na igreja, diante do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, diante dos seus santos mistérios. Quando nos colocamos com humildade, com arrependimento, dentro da igreja, para pedir o perdão de Deus, quando dentro de casa, quando nós nos damos conta, pela graça do Espírito Santo, que cometemos um pecado, que agimos de maneira incorreta com nossos familiares, com os nossos próximos, nesses momentos, aí sim, quando nos damos conta da podridão que carregamos, este é o momento que devemos buscar nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo e deixar que a semente do Senhor plantada através da sua igreja germine em nossos corações, para que passemos de uma terra rasa, para que aos poucos removamos as pedras de nós mesmos, para que cortemos de nós os espinhos, pois, como diz o Senhor no final da parábola, a terra fértil é a terra daqueles que perseveraram até o fim. E nós devemos perseverar até o final. Se hoje não somos uma terra fértil pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades, pela nossa raiva, pela nossa depressão, pela nossa tristeza, pela nossa safadeza, se essas coisas nos impedem de germinar em nós a graça do Espírito de Deus, a graça do arrependimento, aos poucos nós temos que trabalhar para remover de nós as pedras, para remover de nós os espinhos, para sair da beira do caminho e tornar-se uma terra fértil. Mas é preciso arar a terra, é preciso adubá-la, é preciso encher as mãos de calos e feridas por cuidar e tratar da terra, para que aos poucos ela se torne fértil, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e possamos viver conforme os mandamentos de Deus. Lembre-se, a igreja é o hospital. Ninguém fica curado fora do hospital. Se você está doente, digamos lá, você tem um câncer, está gripado, está com a perna quebrada, com unhas encravadas, com uma catarata nos olhos, você está lá cheio de problemas, quase terminal, todo moribundo. E as pessoas te dizem, olha, para que tu vais no hospital? Morre em casa mesmo. Tu quer morrer na fila do hospital, nos corredores, tu não tem mais solução. Tu está cheio de problemas, tu vai morrer de qualquer forma. Morre pelo menos em casa, junto com a tua família. Se a pessoa escuta isso, realmente, de fato, vai morrer carregando todas essas enfermidades. Porém, eis que essa pessoa decide realmente se internar no hospital, passar pelos tratamentos, pelas medicações, passar pelo tratamento,
ser cuidado pelos enfermeiros, pelos fisioterapeutas, pelos médicos, pelos nutricionistas, e aos poucos vai resolvendo. Pouco tempo depois encontra aquelas mesmas pessoas, e aquelas pessoas dizem: tá vendo, tu continuas moribundo, continua com a perna quebrada, continua com a catarata nos olhos, continua com câncer. Tu vais morrer de qualquer forma, porque tu ainda continua nesse hospital, vai morrer em casa. Porém, se você tem juízo, você pensa: não, mas minha unha não está mais encravada, eu estou melhor da minha gripe. Minha perna está melhorando, estou fazendo quimioterapia, as coisas estão mudando. 1 ano, 2, 3 anos depois, aquela mesma pessoa encontra você curado do câncer, a perna já está boa, não tem mais unha encravada, não tem gripe, e já fez até a operação nos olhos, retirou, raspou as cataratas. Você se encontra saudável, com muitos anos ainda a viver, vivendo de uma maneira saudável. Era até diabético, era pré-diabético, conseguiu reverter a doença, estava hipertenso, conseguiu mudar essa situação, não é mais hipertenso, mudou os hábitos, agora é uma pessoa saudável, pratica exercícios, se alimenta corretamente, completamente funcional. Se tivesse escutado aquela pessoa desde o início, não teria nem entrado no hospital, realmente teria morrido em casa, cheia de problemas, cheia de enfermidades. Porém, como escutou os médicos, como escutou os enfermeiros, escutou os profissionais, fez os tratamentos e pouco a pouco foi resolvendo cada problema, até não ter mais nenhum desses problemas. Assim é o nosso caminho na igreja. Muitas vezes as pessoas apontam para nós e dizem: tu és assim, tu és assado, tu vais na igreja para quê? Mas nós sabemos, nós que caminhamos com Cristo, o nosso Pai espiritual sabe, os santos são nossas testemunhas, que aos poucos nós estamos deixando as enfermidades, nós estamos lutando com cada pecado que espeta a nossa carne como um espinho. E aos poucos, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos resolvendo isso. Pelo arrependimento, pela obediência ao Senhor, aos seus mandamentos, à sua Santa Igreja, nós estamos nos curando e nos purificando desses pecados, dessas enfermidades. Porém, lembrem-se, não basta entrar no hospital. Tem que passar pelo tratamento. Se você entra no hospital e fica vagando pelos corredores, não passa pelo tratamento, toma um remédio errado, finge que tomou o remédio, não tomou, engana os profissionais, aos poucos você vai ficando pior do que você estava quando entrou no hospital. Por isso, quando entramos na igreja pelo arrependimento, nós devemos buscar com sinceridade lutar por arar esta terra que nós somos, por adubá-la realmente, por produzir calos, suor e sangue suficientes para mudar a situação, para tirar as pedras, para remover os espinhos. Nós devemos buscar o Senhor com sinceridade, com arrependimento sincero, pedindo ao Senhor o dom do arrependimento e o dom de nos fazer enxergar aquilo que nos afasta dele, para que o Senhor possa nos dar a graça de remover da nossa vida tudo aquilo que nos separa da sua graça, do seu corpo, do seu sangue, da sua misericórdia. Este é o nosso caminho na igreja. É assim que nos tornamos uma terra fértil. Pois, se no momento somos uma terra cheia de pedras e espinhos, nós só mudaremos isso com muito suor e sangue, com muito trabalho, obedecendo o Senhor Jesus Cristo, obedecendo os santos padres, obedecendo o Santo Evangelho, os santos apóstolos, nos colocando de maneira obediente e humilde diante de Deus, sem se importar com o que os outros dizem, porque a depender dos outros, nós morreremos de qualquer jeito, doentes do jeito que for, pecadores do jeito que for. O caminho da igreja é o caminho do arrependimento. Sim, somos pecadores. Ora, estamos doentes, ora, estamos balançando pelos pecados, ora, estamos afundando
no mar da impiedade. Porém, se o Senhor lança sobre nós as sementes do arrependimento, do chamado à conversão, à mudança de vida, à união com Deus, nós devemos deixar tudo o que dizem, todos os xingamentos, todas as maldições, para trás, para que possamos, aos poucos, pouco a pouco, ir purificando a nossa carne, a nossa mente, o nosso espírito, e nos unirmos, de fato, ao Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, para que Ele germine em nós a sua graça, para que possamos participar da sua vida, sermos participantes da sua glória, participantes do seu reino, para que comunguemos do seu corpo e do seu sangue, que, como diz o sacerdote no momento da comunhão, é para a cura das nossas enfermidades, para o perdão dos nossos pecados e para a vida eterna. Aqueles que tiveram a palavra roubada de seus corações pelos demônios, esses não conseguem compreender, pois sua mente está cheia de pedras e espinhos, que são o iconoclasmo. Todo cristão verdadeiro tem obrigação de conhecer os concílios ecumênicos. E todo cristão ortodoxo tem a obrigação de estudar e conhecer os santos concílios ecumênicos, inclusive o 7º Concílio Ecumênico. Entender o ensinamento e aquilo que ensinaram os santos padres sobre os santos ícones, e como os santos padres condenaram a heresia do iconoclasmo, que está revivida hoje dentro do protestantismo. Então, dentro deste domingo, dentro deste Santo Evangelho e dentro da celebração de hoje, peçamos ao Senhor que Ele nos conceda a graça de labutarmos, de lutarmos para nos tornar realmente terra fértil, para que possamos germinar em nós a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem através da Igreja e que é preservada pelos santos padres, e que o Senhor nos livre não apenas dos nossos pecados, mas das graves heresias que nos afastam da verdadeira fé. Isso o Senhor nos torne dignos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.